Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para mim estar com você nesse dia, nesse canal, celebrando o Senhor, celebrando a sua palavra. Ainda ontem estava compartilhando com vocês, um texto em Isaías 6, e é aqui que eu quero continuar, porque o tema de ontem foi ai de nós, no que se refere ao contexto todo de que estamos vivenciando, e a forma como nós olhamos para as pessoas e a forma como nós somos olhados. Quando nós olhamos para outras pessoas, nós temos uma imagem do que o mundo vive, como as coisas estão acontecendo. Quando eu digo o mundo, eu digo as coisas em geral. Eu estou dizendo o mundanismo. Eu quero celebrar com você a leitura de Isaías 6, no versículo 5, e quero focar um tema com você. Eu vou ler aquilo que já li ontem. Isaías 6,5 disse Isaías: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por que Isaías chegou a essa conclusão que ele ia perecendo, e por que ele disse ai de mim? Esse ai de mim quer dizer não tem jeito, não tem solução, vou perecer. Quando ele diz vou perecendo, ele diz vou morrer. Mas permita-me fazer uma análise dessa expressão vou perecendo. Não sei se já pensou nisso, deixa eu grifar aqui. Então disse eu. Por que Isaías disse isso? Todos nós sabemos, porque ele contemplou a glória de Deus. Eu já vou fazer a observação que eu falei. Nós estamos aqui bem informalmente, e eu espero que essa comunicação chegue a você de uma maneira bem simples, porém oportuna e poderosa, porque é a palavra de Deus. Quando ele disse, quando está escrito, então disse eu, em razão do que ele havia visto. E todo mundo sabe que até então ele ter visto o que viu, ele dizia ai dos outros. Mas quando ele viu a glória de Deus e ele pôde analisar-se, ele disse, ai de mim. Todas as vezes que nós quisermos, me permita dizer, padronizar a nossa vida, focar a nossa vida, melhorar a nossa vida, estabelecer princípios e prioridades em nossa vida, focos de excelência em nossa vida, e nós quisermos focar a nossa pessoa própria, aquilo que fazemos, ou de pessoas allegadas a nós, nós incorremos em erro, porque nós vamos lidar com um aspecto emotivo da nossa vida, com aquilo que a gente gosta de uma pessoa, e aí há uma tolerância de equívocos de gente para gente por conta da amizade. Mas quando a Bíblia diz que o Isaías disse ai de mim, ele tinha contemplado a glória de Deus. Talvez dentro desse contexto a gente compreenda por que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, disse que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas e devemos correr com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. E ele diz, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Porque se nós não olharmos para Jesus e olharmos para as pessoas, nós vamos passar a tolerar em nós o mesmo erro que a gente vê nas pessoas. Analisando o comportamento das pessoas, imaginando o que elas pensam, nós vamos tolerar, suportar e deixar passar aquilo que em nós não deveria estar. Tipo assim, se todo mundo faz, não é um bom argumento para quem está distante da igreja? Não estou mais na igreja porque lá na igreja tem gente assim, 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 assim. A minha salvação nunca foi decretada, nem originada em pessoa comum alguma, em Jesus Cristo. Por isso que o texto sagrado diz, olhando para Jesus. Porque quando eu olho para as outras pessoas, eu sou tendente a cair na mesma queda. E se eu buscar então de uma forma grave, eu por mim exortar, tentar corrigir, criticar alguém, eu posso incorrer no mesmo erro. Por isso que a gente tem que olhar para Jesus.
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Hebreus 12, olhando para Jesus. Quer dizer que sem olhar para Jesus, nós até podemos correr uma carreira, andar uma caminhada, perseguir um alvo, mas a gente não vai ser perseverante, porque o contexto diz como o Senhor perseverou em fazer aquilo que lhe estava proposto. Algo proposto para você, algo proposto para mim. Mas o Isaías, ele disse: ai de mim que vou perecendo. E eu agora quero dizer o que falei na introdução dessa nossa conversa ou dessa nossa meditação. Quando nós olhamos para Jesus e quando nós enxergamos a glória de Deus através da Escritura, ou por revelação, mas a palavra escrita é a maior revelação, e por que não dizer dentro desse texto está aqui a revelação que a gente precisava saber? Não obstante o fato disso, óbvio que eu não estou impedido de receber a revelação de Deus para mim. Mas ele disse: ai de mim que vou perecendo. O sentido objetivo aqui, direto, é: vou morrer. Mas eu gostaria de pensar com você que quando nós contemplamos a glória de Deus, aquilo que em nós é falho vai morrer, vai perecer. Eu espero que você diga amém a isso, porque eu preciso que qualquer coisa que há em mim, que não seja divino, que não seja o Senhor que tenha trazido, eu preciso que pereça, eu preciso que isso caia por terra. Mas o que o texto está nos dizendo é que sem saber da glória de Deus, sem contemplar a glória de Deus, jamais irá cair coisas da nossa vida que não deveriam estar. Existem coisas na nossa vida que precisam ser desvalorizadas, perecer. Agora existem outras que temos que valorizar e não estamos valorizando, ou valorizar mais do que estamos valorizando. Tem coisa na nossa vida que precisa ser levantada, mas tem coisa na nossa vida que precisa ser diminuída. Enquanto nós não contemplamos a glória de Deus, aquilo que precisa ser diminuído em nossa vida ou extinguido, não vai ser. Porque nós vamos sempre buscar contemporizar. Vamos sempre buscar fazer com que aquilo se acomode de uma maneira a não nos incomodar, mas aquilo vai ficar ali exercendo influência. E aí vai a pergunta para mim: o que há em mim que precisa perecer? Qual o pensamento? Qual o objetivo? Qual o desejo? A vontade? Essas coisas que precisam perecer em mim, em você, em nós, só acontecerá dessa forma se nós conseguirmos vislumbrar, se nós conseguirmos não imaginar, não é uma coisa de imaginação, não tentar confabular na mente, não, mas dentro da Escritura e dentro de um texto como este, eu posso imaginar dentro de um texto como esse. Não buscar inventar na minha mente, está compreendendo a diferença? Mas então quando eu assimilo essa glória de Deus, esse poder de Deus, esse esplendor do Senhor, coisas na minha vida perecem, perdem a importância que eu dava. O que há na sua vida que você supervalora ou supervaloriza e que precisa ter um apreço menor? Me perdoe ser repetitivo. É por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então vai aí não uma sugestão minha, mas um conselho bíblico. Se eu contemplo a glória de Deus através da palavra, se eu me envolvo com o Senhor, existem coisas terrenas na minha vida que precisam perecer. E existem coisas celestiais que precisam crescer ou encontrar lugar. Enquanto isso não acontecer, eu não terei o grau de satisfação espiritual e nem serei ferramenta, instrumento de Deus afinado para dar o sonido que Ele quer. Eu posso dar alguns sonidos, mas me permita, como um tocador de violão desafinado, que nem sabe pôr os tons, colocar os tons direito, a tonalidade numa canção,
e nem percebe que as cordas não estão afinadas. Então, quando nós contemplamos a glória de Deus e percebemos coisas em nós que devem perecer, nós começamos a ser afinados e a alcançar a tonalidade que o Senhor quer. Que eu, que você, que nós, que aqueles que se dizem povo de Deus e chamam pelo nome do Senhor, possam ser afinados pela palavra, pelo Espírito Santo, que em nós habita ou quer ter muito maior abrangência. Eu quero orar com você sobre esse importante, eu poderia dizer, esse assunto que é capital na nossa vida. Olhe comigo, querido Senhor, eu me coloco diante de Ti como alguém que precisa enxergar-se, mas pelo Teu espelho, não pela minha visão, não pelo meu raciocínio apenas, mas primeiro pelo Senhor. E oro com esta pessoa que está comigo agora, para que esta revelação do Senhor seja transbordante em nossa vida e que possamos nos avaliar com a Tua palavra, possamos nos avaliar com o Teu Espírito e sermos informados pelo Senhor, coisas que na nossa vida devem perecer e coisas que em nossa vida devem alcançar uma proporção muito maior que já ocupa a nossa vida. Por Cristo Jesus eu oro, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que esta graça, que esta unção, que esta presença do Senhor esteja exercendo na sua vida todo o espaço que deve ocupar. Por Cristo Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença do Senhor e que coisas que precisam perecer em nós pereçam pelo poder de Deus. Um abraço, Pai do Senhor Jesus.